Olá, como estamos? Estamos começando mais um quadro de Hub por Elas. E, gente, como vocês já sabem, já saiu um episódio aí, estamos Hub por Ela em Orlando. Estamos chiques. Modo international. Eu vou voltar pro Brasil falando daquele jeito, tipo, não lembro mais a palavra. Facebook, Instagram. Siga a gente no Instagram, Hub por Elas. Tô brincando, mas é sério. Segue a gente no Instagram. Então, a Stephanie aqui, mandando um beijo pra vocês. Muito feliz de estarem aqui. Tati, muito bom estar aqui. Muito feliz. E estamos com uma convidada muito especial. Eu vou deixar ela se apresentar. Inclusive, o tema de hoje é bem peculiar. Mas antes da gente introduzir, eu já comecei a ter uma leve palpitação com o tema. Imaginando. Eu também. Mas eu vou deixar a nossa convidada se apresentar pra gente começar essa conversa. Agradecer primeiramente a vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Juliana Santana, filha amada do pai, uma esposa bem casada, mãe de 2 filhos em idades totalmente diferentes. Vocês fiquem aqui com a gente, vocês vão entender. E vivendo o plano de Deus aqui nessa terra. Uau, muito amém. Bom. A Ju é pastora, né? Sim, pastora de famílias, casais. Famílias. E inclusive, a gente já vamos soltar aí. Antes dela começar o tema, eu quero te dar uns presentes. Adoro presentes. Que você vai amar. Uma das nossas patrocinadoras é a Dora Glasses. É uma ótica que atende todo o Brasil. Personalizados, né, Bu? É verdade. É lindo, você vai amar. Lindo. Elas têm muito bom gosto. E elas não são simples vendedoras. Elas são consultoras de imagem que ajudam a você a escolher o melhor óculos para o seu estilo, para o dia a dia, enfim, para o seu rosto. É maravilhoso o atendimento. O Instagram delas está aí. E elas enviam para todo o Brasil. Todo o Brasil, consultora de imagem. Temos mais presentes para Santo Luxo, inclusive, galera. Todas vestidas aqui de Santo Luxo. Também envia para todo. Ela enviou um cheirinho especial da loja para casa da Ju. São águas de lençol, assim, que você vai encontrar lá pro dia a dia. A gente até brincou, porque ela chegou maravilhosa. Ainda falei, nossa, Santo Luxo, vocês acham todas assim? Vocês viram como essa mulher tá hoje? Vocês viram minha camisa? Camisa. Maravilhosa. As camisas da Tati é sempre de ela sempre usa umas camisas de várias camisas, todas brancas quase. E por último, nossa patrocinadora Sobrancelhas, que você com certeza já foi aí no shopping da sua cidade, já conhece. A gente tá te dando aí uma linha de skincare que é nova deles, com brilho labial, lápis maravilhoso. A Sobrancelhas tem mais de 10 anos de mercado, né, na beleza, e também eles já foram premiados em alguns países, internacional e nacionalmente, vários prêmios. Estamos muito felizes aí com todas essas parcerias. E, gente, obrigada. Estamos chique, né? Chique demais. É nosso 6º episódio, estamos com 3 patrocinadores, estamos felizes. Vou deixar aqui para ficar bem assim. Então, assim, indo para nossa conversa. Vamos. Desespero. Posso começar a chorar? Gente, a gente começou levemente esse por papo cima, aqui, ali atrás. E começamos a falar, ela acabou de casar. Acabou ou não? Já faz um tempo que eu Tem uma filha casada. Tem uma filha casada, vai fazer 7 anos de casada agora em outubro. A menina. Mas tem um menino de 16 anos. Eu já quase tive um ataque cardíaco. E o meu só tem 6 meses. E a minha 5 anos. Você vai sobreviver. Mas é um propósito de Deus. E, inclusive, eu acho muito importante a gente abordar esse tema, porque é muito comum, nós como mães, criarmos os nossos filhos meio que dependentes da gente. Então, precisa de mim, faço por ele, não consigo imaginar meu filho longe. Mas a Bíblia não é bem assim que ela fala, né, Ju? Gosto que você já está tendo a revelação para sua vida. Vamos lá. Porque a gente sabe que os nossos filhos são herança do Senhor. A gente está criando eles, né, para ser um bom cidadão da terra, mas principalmente ser cidadão do céu. A função nossa como mães, né, é ser guardiãs geracionais. A gente guarda essa geração, a gente ensina, a gente educa, a gente orienta. Então, por isso que a gente tem que ter muita sabedoria, tem que estar ali ligada na fonte para poder fazer essa ministração na vida de um filho, porque não faz parte só de uma educação simples, secular, né? É realmente você levar o seu filho para o céu. E até esse momento do céu chegar, antes tem o altar.
Tem o altar. E é isso, gente, preparar filhos para esse dia. Eu acho importante, gente, eu tô brincando aqui, né, com a questão do Zion e tal, porque eu ainda tô naquela questão do apego, eu tô saindo agora da... Tá começando do puerpério. Não, da esterogestação. Estou saindo agora da esterogestação. Ainda tá muito apegado. Agora que ele é um ser humano sem ser o mesmo ser humano que eu. Mas, realmente, assim, não só, né, a Bíblia é muito clara a respeito disso, mas a gente, puxando ali a questão da psicologia também, é muito prejudicial. Nós chamamos, por exemplo, até de mães narcisistas, essas mães que criam os filhos para si mesmos, para sustentar talvez uma suas falta necessidades, que elas têm. né? E muito comum a gente projetar nos filhos aquilo que na verdade você eu não queria. Viveu, você não viveu. Como que é, Ju? Conta um pouquinho aqui pra gente. Primeiro, essa diferença de idade. Né, porque você já passou pelas duas fases, né? Uma filha adulta e agora já está um adolescente. E eles têm uma diferença aí, então... Diferença de 15 anos, isso, né, na e verdade. Como é para você? Como foi, como é ainda para você? Sempre digo que é desafiador e é exclusivamente dependência de Deus, né? Se não for isso, a gente não dá um passo, gente. Com a primeira filha, veio no primeiro ano de casado, então você tem toda aquela coisa da juventude, não tem tanta maturidade, mas graças a Deus já tinha o Senhor para orientar. Então, criamos uma menina, num primeiro momento, mais na bolha mesmo. Porque né? era o que vocês viviam. Que era o que a gente vivia, e por medo dela sair da bolha, a gente, eu acho até hoje, eu conversando sempre isso com o Garley, eu acho que a gente até exagerou. A gente criou uma mulher muito forte, ela é uma pessoa muito forte. Mas, ao mesmo tempo, na adolescência ela não deu trabalho, mas na juventude, quando ela foi para a faculdade, deu um boom, porque ela teve acesso, descobriu um mundo que ela não tinha acesso, então ela não tinha mais os professores que eram nossos amigos, não estudava mais na escola, que era cristã, então isso deu barulho lá em casa. Foi muita oração, muito jejum, mas vencemos. Então, ela está casada, vai fazer 7 anos de casada, estamos aí orando já para vir os netos, então estamos numa outra fase. Em contrapartida, 15 anos depois, como a gente teve outro, que é o Gustavo, que hoje está com 16 anos, a gente estava mais maduro, então a gente já não blindou tanto, então a gente já impulsionou mais ele para algumas coisas. O fato de estar morando aqui nos Estados Unidos há 7 anos, ele veio pequeno, então já deu para ele uma visão muito de independência, por mais que a gente esteja ali cercando, a gente já está deixando ele, sabe? Ele já tem acesso ao que é, ao mundo. Isso. Ele estuda numa escola secular, nós não colocamos ele numa escola evangélica, como fizemos com a primeira. Então, assim, poxa, Ju, mas por quê? Porque na nossa concepção, na época, a gente blindou demais, botou na bolha demais, então ela não teve acesso às outras pessoas. Então, ela tinha contato com pessoas crentes, explicadora crente, professor de natação crente, professor de inglês crente, todo mundo era crente. Amigos crentes, só ia para retiro da igreja, então ela não sabia. Quando ela foi ver, foi já na juventude. E aí, como que vocês dosam isso hoje? Porque ainda é a realidade dele, é saudável, obviamente, e é a nossa vida, mas ao mesmo tempo vocês quiseram que ele tivesse acesso a outras coisas. Como que vocês dosam? Para alguns pais, né, falam assim que a gente, no primeiro momento, estaria arriscando. Mas eu conversei muito com ele, né, a gente conversa sempre, graças a Deus, temos uma relação muito aberta, muito mesmo assim, rasgada, e eu falei para ele, você está aí para fazer diferença. Então, se, mãe, eu tenho um amigo que eu gosto pra caramba que ele não é crente. Ótimo, você vai levar ele pra igreja. Não tem como. Aí a gente sempre fala isso pra ele, né? Que isso é uma coisa que às vezes os pais têm medo de falar. Né? A gente tem que ter esse cuidado e essa proteção com nossos filhos em dizer, só tem 2 caminhos, ou você vai influenciar ou você vai ser influenciado. Não existe outro caminho. Então, você tem que estar preparado para influenciar. Então, você tem que ser a menina legal, o cara legal, não, né, aquela coisa a gente até coloca, a gente mesmo coloca na gente mesmo, o crente chato, mas o crente posicionado, o crente que, cara, legal, essa aí é a sua escolha, eu respeito a sua escolha, mas não é a minha, então respeite a minha de não ser a sua. Então ele mesmo fala, mãe, eu já vi de tudo aqui nas escolas, né, porque aqui tem as coisas boas e tem as ruins. Então você vai estar numa escola, vai ter adolescentes, pré-adolescentes que já estão com a vida sexual ativa, você vai ter os adolescentes e pré-adolescentes que já usam drogas, você vai ter o adolescente e pré-adolescente que está envolvido com gangue de briga.
Tem, existe. Não é como também tem as realidades do Brasil, também tem as suas realidades também, que não, né, culturais que acontecem. Mas ele tem que entender quem ele é em Cristo. Então, por isso é a base dentro de casa. Eu acho que o mais importante é a experiência pessoal do filho com Jesus, né? Sim. Você como mãe, como pai, levá-lo a ter experiências profundas com Mais Deus. do que ditar regras específicas, rígidas Exatamente. e claras. Eu falo, peraí, eu vou te ensinar a acessar Jesus. E eu até tô falando isso porque eu me lembro de uma experiência que eu tive na minha adolescência, também com pais pastores. Eu estudei por muito tempo também numa escola cristã, mas eu saí dessa bolha muito rápido também, até por conta da própria igreja. Porque na nossa igreja era muito comum ter de tudo, sabe aquela igreja que tem de tudo? Era Tem uma igreja drogada, evangelística, né? Tem de tudo. Era uma igreja então evangelística. a gente tinha muito acesso, né, Tati, com tudo e todo mundo. E aí eu me lembro uma vez, eu tinha uns 14, 15 anos, e foi a primeira vez que eu tive acesso à questão da balada. E aí algumas amigas iam numa balada, era uma festa de inglês que acontecia na cidade, assim. E eu fui falar pro meu pai que era uma festa de uma escola de inglês, mas meu pai, mais ligeiro que eu, sabia que não era uma festa de uma escola de inglês, porque eu nem fazia inglês. Como assim você vai numa festa de inglês que você nem tá lá? E aí ele falou, então você tá querendo ir nessa festa? Não, tudo bem, faz o seguinte, ora, se Jesus falar que você pode ir, eu te levo e te busco. Aí você me dá a resposta amanhã, se é pra você ir nessa festa. É claro que nem orar eu fui, porque eu já tinha certeza absoluta que não era pra eu estar nessa festa, mas eu tava tentando. Só que, realmente, eu acho que eu consegui ter essa criação nesse lugar de, tipo, tenha o seu encontro pessoal com Jesus, porque aí eu não vou precisar ficar falando pra você o que você pode e o que não pode. Exatamente. Você vai ter esse acesso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Até voltando na questão do direcionar os filhos, tem uma diferença cultural muito grande. A sua filha mais velha foi criada no Brasil e o mais novo aqui. Aqui os filhos, né, pelo menos é a sensação que eu tenho, eles já são criados para sair de casa. É difícil igual no Brasil, que você pega homens e mulheres de 30 anos morando 40 com os pais. Morando com os pais. Aqui não tem dessa, né? Você vai pra faculdade, você zarpa de casa. Exatamente. Aqui, até quando eu vejo, assim, tem umas mães que já estão vivendo essa realidade na minha igreja, por exemplo, eu sempre falo, quando eu vejo, eu fico muito emocionada, isso mexe muito comigo, porque eles terminam o high school, né, 18 anos ali, e eles estão indo para a faculdade. Então, quando eles vão para a faculdade, geralmente eles vão morar no alojamento da faculdade, ou os pais que têm, né, condições vão estar ali alugando um apartamento, né, e os filhos vão viver a vida deles. E dali eles casam, dali eles não voltam mais. Então, eu sempre falo isso, né, com o Garley, com o meu marido, que eu falo assim, quantos anos aí a gente ainda tem com o Gustavinho, né, que a gente fala Gustavinho, galalau, lindo, e quanto tempo a gente já tem com o Gustavinho dentro de casa? Porque, assim, já tá um homem, né, então ele já cuida da roupa dele, já lava, passa, guarda as coisas dele. Meu filho é um príncipe, gente, desculpa. Isso é criar um homem, né? Que eu falo pra ele, falei, filho, quando eu peço as coisas pra ele, eu falei assim, aí de vez em quando ele não reclama, ele não acha, graças a Deus, não faz malcriação, não faz nada, ele é uma benção. E aí de vez em quando ele olha assim, como se eu estivesse explorando ele, eu falei, filho, eu estou ajudando a minha nora, porque eu estou preparando um marido que tem condição de fazer tudo. Aí ele fica assim, sei, faz aquela cara assim, tudo cheio de charme. Mas é justamente isso, porque nós mulheres é que criamos os homens. Exato. Então, você tem um montão de homem folgado aí, porque nós estamos criando errado, entendeu? E a gente conversou e você disse que você pastoreia, né, muitos casais, e que você viu muitos casais jovens que não estavam preparados para o casamento e que acabaram, assim, se separando por motivos, assim, muito pequenos. E aí você até usa isso, você disse, para pensar em preparar o seu filho para o casamento. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que conselho que você dá pra gente, né? Já como você já está vivendo, você já tem propriedade desse lugar, de preparar o filho adolescente, pensando, igual você falou, estou preparando ele para minha nora. E aí, o que você acha que é importante que o filho saiba? Como preparar esse filho? Eu acho que a comunicação. A gente tem que ter essa coisa da comunicação. Então, eu sempre falo para ele as expectativas de Deus com relação a ele. Filho, você está aqui, você é lindo, você vai ter... Eu falei assim, a minha nora já existe, o GPS de Jesus ainda vai ajustar, vai chegar, mas ela já existe. Dando um jeito. Então eu sempre penso assim, olha, eu não sei onde ela está agora, mas que ela esteja sendo fiel aos princípios.
que ela seja uma menina que esteja sendo preparada para ser a esposa do meu filho. Porque eu estou orando por ela. Eu já oro por alguém que eu não conheço fisicamente, mas eu já conheço no céu. Então, assim, eu sempre peço isso. Falei, filho, a menina vai ser uma menina que ame mais a Jesus do que você. E ela tem que ter uma bagagem de família, no sentido de você já sabe o que você vive dentro da sua casa. Você já sabe como somos, né? Porque não tem lugar melhor para você conhecer um outro do que dentro da sua casa. Então, filho, você já conhece o que a gente tem de padrão, de princípio, do que a gente não abre mão, do que a gente faz, do que a gente ama servir, a gente ama a casa de Deus, a gente ama estar na casa de Deus, ama amar pessoas, né? E ele também já tem isso, ele já é líder de GC, ele já tem os meninos menores que ele cuida e tal. E é muito legal receber o feedback das mães. Nossa, seu filho, nossa, ligou pro meu filho, passou um recado, meu filho foi à igreja porque seu filho convidou. As mães das americanas da escola, quando a gente vai buscar, não, se for para ir com o Gustavo, vai. Olha. É a boa companhia. Ele já é a referência da boa Que companhia. orgulho. Se ele tá, você pode ir. Então, sempre diz sim, porque vai estar na programação com ele, porque sabe que ele vai estar levando para a igreja. Então, o pai fica naquela coisa, né? Sai pegando todos os amigos, depois devolve todos os amigos. Então, essa é a questão. Eu falo para ele, a fase do conhecer, que eu não digo nem que é namoro, do conhecer, do conversar, é justamente para isso, identificar o que aquela menina vai trazer para a sua vida, que você vai conviver com ela para o resto da sua vida. O que a família dela vai trazer na bagagem? Porque você não casa só com a menina, eu falo com ele, você vê um pacote. Do jeito que eu vou ser uma sogra, seu pai vai ser um sogro, você vai ter uma sogra, vai ter um sogro. Então, como é que vai ser isso? A sua convivência quer um ambiente de paz, você quer confusão. Então, lá na nossa igreja, eu e o Felipe, nós somos os pastores de casais também, né? Nós fazemos um curso de noivos e tem uma aula só disso. E o tema é, você não casa só com a esposa, você casa com a família. Você não vai levar só o homem e a mulher para casa e pronto, não. Você vai entrar numa nova família e trazer uma nova família para dentro da sua casa. Exatamente. E a gente, quando casa, a gente compra a bagagem da outra pessoa. Então é tão importante eu saber os traumas dessa pessoa, a história, porque você tá falando, peraí, esse é teu trauma? É isso que você carrega? Então vem cá que eu vou suportar com você. Então esse momento, você né, entrou nessa questão da história de se conhecer, é tão importante. Muito importante. E a comunicação, igual você falou. Muito importante, porque se você não conhecer o outro, e a gente até brinca, o pastor André sempre fala isso, ele fala assim, gente, para com esse negócio de achar que namoro é ficar beijação. Não é, para usar a boca para conversar, se conhecer. Porque, igual você falou, vem com essa bagagem. Se você parar para pensar, né, você aí solteira que nos ouve, você, todos os natais, Réveillon, aqui a gente tem o Thanksgiving, que é mais uma ceia, né? Você vai passar com a família daquele escolhido ou escolhida. Não tem como dizer, não, vai ser só uma ceia, só eu e ele. Não vai ser, gente. Vem todo mundo no pacote. Vai ficar na casa da sua sogra. Exatamente. Então, assim, é importante conversar sobre princípios, coisas mínimas, gostos. Assim, eu no primeiro ano de casada, mesmo a gente teve ali uma coisa que foi engraçada, porque a gente não conversou antes, até porque, né, uma história diferente e tal. Mas o Garley gostava de comer o final do pão. Aquele pão tipo uma baguete. E eu sempre gostei de comer o meio das coisas. O Garley, no café da manhã, cortava a ponta do pão e me dava. Eu comia com aquilo assim, gente, passando mal. Eu falei, gente, mas eu odeio pão. Mas ele estava me dando o melhor dele. E ele ficava com o meu melhor, que era o meio do pão. Mas eu falava assim, meu Deus, mas eu não quero isso. Então demorou quase um ano para eu ter coragem de falar para ele que eu odiava o bico do pão. Porque se a gente tivesse conversado mais e melhor, aí você vê se é uma coisa tão boba. Eu tenho uma frase boa pra isso. Expectativa sem comunicação gera frustração. Exatamente, óbvio, não dito não é óbvio. Então, assim, temos que conversar, então tem que falar sobre tudo. Vai começar a namorar? No primeiro momento, vai querer filho logo? Não vai querer filho logo? Vamos terminar o estudo? Não vamos terminar os estudos? Como é que vai ser? O que você entende sobre vida sexual? Porque às vezes vem cada um com essa bagagem do que viu, do que acessou, ou até de algum abuso que possivelmente tenha sofrido, que está ali internalizado, que não quer falar, tem que falar. E na família de vocês, Juliana, tem algum assunto, por exemplo, que só o seu marido fala
com o seu filho, ou só você, ou os dois conversam? Não, nós dois conversamos, mas tem alguns, por exemplo, a nossa filha mais velha, ela tem um temperamento muito igual do pai. Então, determinados assuntos que ela fala que eu faço muito rodeio. Ah, minha mãe vai assim, o gato tá olhando pro telhado. Então, ela gosta de coisa mais direta, ela é mais assim, né? Mais assim. Aí eu falo assim com ele, ó, conversa lá com a sua filha. Maravilhoso. É a sua Então, filha vocês, agora. vocês se aí você equilibram tem nesse como sentido. acessar de uma forma efetiva, sem Que rodeio, é o que porque ela ela espera, gosta. é a comunicação Isso, a comunicação. assertiva, A né? comunicação tem que ser isso, né? Eu não posso falar algo que realmente não acesse o outro. Se não acessou, a comunicação não foi efetiva. Então, ela vai lá e acessa. O Gustavo, ele já é mais com o meu temperamento. Ele já é mais meigo, já gosta de... Então, eu converso, a gente sente, bate uns papo cabeça, assim. Sobre fica os qualquer dois- assunto. Qualquer assunto. Aí a gente deita lá, fica olhando pro teto e conversa, aí a gente se abraça, aí a gente ele se beija. ama. E é o jeito dele. Então, ele Ele é mais profundo. É, Menina mais já tem essa profundo. coisa com a mãe. e não aí... que a mais velha não seja, ela é profunda, Sim, mas ela é mais direta. diferente. Entendeu? Então, assim, temperamento. e os assuntos são diferentes. Com ela já é o quê? A vida da mulher casada, que tá se preparando para ser mãe, aquela coisa toda mais assim, né? E com ele, não. Ele ainda é o caçula que tá dentro de casa, tá sendo preparado para ser marido de alguém. E é uma das coisas que eu sempre falei, desde o início para ele. Eu falei assim, eu falo para ele assim, você é um príncipe de Jesus. Mas quando você casar, você não é um príncipe, você é um homem. E um homem tem que ter posicionamento, tem que ter atitude, tem que saber conduzir a sua família, não sendo, né, um cara super autoritário, não, mas com a autoridade do céu, tendo o governo de Cristo na sua casa. Então, você vai ajustando. Então, com a linguagem e o temperamento de cada um, você vai acessando o coração dos filhos e vai dando tudo certo, em nome de Jesus. Amém, já deu, né? Já Uma deu. Agora Uma já deu, já 50%. deu. Eu falei 7 anos de casado agora. Não, e esse assunto é tão importante porque, meu Deus do céu, os jovens... Eu tenho um casal de amigos que falou uma coisa pra gente que é muito verdade, assim. As pessoas, elas fazem uma série de escolhas erradas esperando que o resultado seja bom. Exatamente. Vamos escolher certo. Não é difícil escolher certo. É trabalhoso. Porque você precisa de renúncia. E não adianta também a gente, né, tá falando aqui sobre a criação dos filhos, mas talvez você é o filho que está sendo preparado, você é uma mulher solteira, um homem solteiro que está em busca aí. Não adianta a gente querer escolher certo sem ser a pessoa certa para alguém. Exatamente. Então hoje, como que você escolhe certo? Sendo a pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. Então, você citou alguns exemplos que você faz com seus filhos, principalmente com o seu filho, e olha que importante isso. Primeiro você falou da comunicação, essa comunicação aberta. Depois você disse da questão de inseri-lo no ministério. Isso é tão importante, porque eu me lembro que eu e o Felipe, nós nos conhecemos há uma vida, assim, né? Desde muito novinha, a gente foi muito amigo, tem toda uma história por trás, enfim. Mas quando a gente resolveu namorar, nós dois já éramos um pouco mais velhos, assim. E aí eu me lembro que nós entramos no carro, na nossa primeira conversa. Entramos no carro, ele olhou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, tô vendo que a gente tá se reaproximando. A gente já gostou um do outro e não virou nada. Agora eu só vou me aproximar de você se for pra gente casar. É isso que você quer? Na lata, assim, ó, na primeira conversa. Gostei dele. Aí eu olhei pra ele e falei, eu conheço o ministério dele. Eu acredito em quem ele é em Jesus. Ele conhece meu ministério, ele participa do meu ministério, ele sabe quem eu sou em Jesus. Vamos fazer isso dar certo. Vamos fazer isso dar certo. Então, assim, enquanto a Bíblia fala sobre isso, enquanto você não está cuidando da sua casa e dos seus filhos, busque as coisas do alto, das Senhor. coisas do reino. Eu Porque falo a aí mesma coisa. ele prepara. Então, não sei o que fazer, corre pra igreja e vai cuidar dos jovens da sua igreja. Eu Não faço vai isso. procurar na... 2 coisas que eu falo pra ele. Falei, filho, 2 coisas que você não pode deixar de fazer. Ir à igreja e à academia. Vai gastar energia, meu filho. Maravilhoso. Falo, vai gastar energia, vai puxar ferro, entendeu? Ah, mãe, ainda tô meio que assim. Vai correr, vai pedalar, vai fazer qualquer coisa. Vai confundir o inimigo. E ter um checklist, né? Foi o que você falou. Muitas meninas querem o príncipe encantado Mas não do estão, céu. não estão sendo a princesa. Não estão sendo a princesa, entendeu? Estão lá mais pra Fiona do que pra princesa, né? E eu achei interessante que você falou de vamos fazer dar certo. Porque, na verdade, você tem que levar esse pensamento para o casamento também depois que você se casou. Porque você tem um compromisso com o outro, você tem um compromisso com Deus, e aí nenhum motivo pode fazer com que rompa, a não ser coisas muito específicas, né?
que nem é o caso de a gente falar agora, mas você falou, até se você quiser contar alguma história, tem motivos muito absurdos. Teve uma coisinha assim que eu lembro, assim, a minha filha tinha discutido lá alguma coisa que o marido estressou, não sei nem o que, aí tocou a campainha, nós já estávamos morando aqui. Tocou a campainha, abri a porta, ela com a sacola. Eu olhei para a cara dela, olhei para a sacola, eu falei, o que foi? Não, porque fulano me estressou e não sei o que, ela vem para cá, vou dar um susto nele, que não sei o que lá, e eu olhei para aquilo, aí já falei, tá, ela entrou, fui pro quarto, liguei pro meu marido, falei, ó, você liga pro seu genro, manda ele vir buscar a esposa dele aqui, que vai ser o tempo de chegar, aí ele chegou, não acredito que você ligou, eu falei, querida, ele te espancou, teve crime, teve alguma coisa, não, então vocês casaram para fazer dar certo, então você vai voltar aqui em minha casa, você não vai dormir não, certo pra você sempre. volte pro seu marido, aí perguntamos pros dois, fizemos aquela coisa assim, né, você não disse que ela era a mulher da sua vida? Você não disse que era o homem da sua vida? Então ora junto, se beija e vai para casa fazer as pazes, vai namorar, vai beijar na boca. Pronto, vai fazer nosso neto. Aí brincamos e tal, não sei o quê. Aí ela fala para as amigas, você, pensando que minha mãe deu mole, deu não. Mais. Ela nem tentou de nem novo. tentou, não. Aí falou assim, relacionamento tem que fazer dar certo, é decisão dos dois, né? Com nosso certeza. país, né? Porque não é nosso país não, do Do nosso mundo. Quem assistir, de onde você estiver. Esse é o nosso papel. Porque é muito mais fácil pra gente botar debaixo. Isso. Acolher, mas a coitadinha da minha filha, o coitadinho do meu filho. Vem aqui que eu... Não, a gente... A Bíblia ordena que a gente vai deixar pai e mãe para se unir, né, com o esposo. Uma só com o carne, esposo, e vai uma só. caminhar. Não é Acabou, mais. deixará Você deixará, pai e mãe. Então acabou, né? Eu brinco lá em casa, tem uma dinâmica que é até muito legal. A minha sogra me defende, minha mãe defende meu marido. Funciona melhor, Funciona equilibra. super bem. Porque assim, ó, se eu chego pra minha mãe pra falar qualquer coisa do Felipe, eu apanho, eu acho. Mas lá em casa ela fala isso também. Porque tudo é pra ele, tudo é pra Marcos Vinícius, tudo é Marcos Vinícius. Mas isso é muito muito bom. saudável, né? Eu acho que isso é bem legal, porque realmente realinha essa estrutura familiar e faz com que a gente cumpra o nosso... E o entendimento dos pais, você tem que entender o seguinte, que quando, no caso da minha filha, eu não ganhei um genro, eu ganhei um filho. Então, assim, é um amor, é um cuidado, é oração. Se precisar, né, falar alguma coisa, eu vou na encolha, falo. Da mesma forma que eu tiver que falar com ela, eu falo. E assim vai. Mas sempre incentivando que... Sempre o quê? Num bem maior que é manter o casamento, que tenha maturidade no casamento. Porque Mesma o ataque coisa sempre é vem, o caçula. né? Ataque sempre vai vir. Sempre vai vir. Você Ô, acha que o Ju, inimigo quer casamento? Tá muito bom o papo, a gente já vai ter que acabar, mas sabe que eu queria que você falasse um pouquinho do seu perfil, né, no Instagram, que você faz um conteúdo, né, com o seu marido. Fala um pouquinho disso antes da gente terminar. Foi assim. Qual que foi a ideia, como começou e enfim, qual que é o seu propósito ali no Instagram? Então, quando Deus pediu para eu abrir o Instagram, eu tinha essa meia dúzia de seguidores, não que eu tenha muitos não, tá, gente? Mas conto com vocês para irem lá. Sim, gente! Mas assim, a gente tem essa pegada de ser leve, de ministrar assuntos, às vezes, chatos, polêmicos, mas com uma pitada de leveza. Então, a gente tem essa veia mais assim. Então, a gente faz esses conteúdos de vídeo com situações, muitas das situações são coisas de gabinete, que a gente atende casais, e outras que a gente, historinhas. É o que mais tem. Tem. Às vezes a gente tem que dar uma adaptada, uma pessoa fala assim, ué, gente, é a minha vida que tá ali. E a gente vai fazendo esses vídeos, né, tendo sempre a fundamentação da palavra. Então, assim, o vídeo até é divertido, mas na legenda tem ali, né, o como deve ser, o que Deus espera, né, de um casal, de um casamento, de uma situação para ser vencida. E a gente, né, na igreja e nos cursos de casais, na ministração de casais, a gente vai ali ajudando os casais a lapidarem ali a vida, a alicerçar e vencer. Vencer. Com Cristo a gente vence. Amém. Gente, não tem escolha mais gostosa que casar certo e ficar mantendo esse casamento certo. Porque não adianta casar certo e achar que o casamento só porque escolheu direito vai dar certo. Não, não. Cada um tem que fazer a sua parte. Manutenção do dar certo. É isso, é o fazer sempre. Exato. E não é à toa, talvez, que vocês falam com leveza de problemas sérios. Porque... acho que a nossa maior missão é fazer do casamento um lugar leve. Porque problema difícil, BO, vai ter. Sim. E vamos ter que resolver todos coisa os dias, pesada Todo no dia, casamento. todo dia. Mas se a gente consegue trazer essa leveza que o Espírito Santo nos dá mesmo, né? As coisas ficam mais fáceis. É ter a consciência de que, assim, o que é possível, natural, cabe a nós.
cada um no seu papel. E o sobrenatural é com Deus. Então, aquilo que eu não posso é com Deus. Você apresenta o seu marido para o Senhor, você apresenta a sua esposa para o Senhor. Senhor, isso aqui, até aqui eu falei, até aqui eu já tenho buscado em oração, já tenho buscado aconselhamento. Não virou a chave? É com o Senhor. Então, é o Senhor que tem que tocar, o Senhor que tem que ministrar. E as coisas dão certo. Quantos anos você tá casada? 32 anos de casada. Gente, tem muita coisa lá. Vai no perfil dela. 32. Mais tempo que eu existo. Tipo assim, Vai você tem idade pra ser minha mãe. Não, não. Com essa pele linda, maravilhosa. A primeira coisa que eu vi, gente, que pele maravilhosa. Formol que de linda. Jeová. Tá maravilhosa. Gente, 31 anos de casado. Vocês têm que ir lá no perfil dela. 32. Tem que ir lá no perfil dela, porque tem conteúdo bem legal lá pra vocês verem. Ju, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos fazer rapidinho pra você A gente contar precisa de outra marcar vez, uma a hora, gente faz uma outra hora. E intencionalmente. agora vocês vão ficar direto, né? Perfeito. Brasil. Ai, amém. Recebemos. Obrigada. 1ª de muitas. Sem furacão da próxima. Não, gente. A gente tá vem na enfrentando época um fora do furacão. Acho que a gente vem em É um março, desespero quem aqui nos sabe. bastidores, mas Deus está cuidando de tudo. Amém, Em nome de amém. Muito amém. obrigada. Muito Um beijo. obrigada. A gente vai deixar o perfil da Ju aqui para vocês seguirem. E nós te esperamos daqui 15 dias novamente, que tem mais episódio de Hub por Elas em Orlando. Um beijo. Beijo. E até mais. Tchau, tchau.